qual motivo a gente deve entender que não é que o Supremo está legalizando geral, ele está dizendo só que é diferente o usuário do criminoso. Como é que a gente... do criminoso... usuário do traficante, também criminoso. Por qual motivo a gente pode ter certeza e tranquilizar essa interpretação equivocada que alguns têm? Isso é muito importante a gente repetir por diversas vezes, né? Acho que o próprio presidente do Supremo, Barroso, ele disse isso, repetiu isso inúmeras vezes, mas as pessoas acabam que não entendem e confundem um pouco as situações. O Supremo não liberou o uso de drogas, não legalizou o uso de drogas. Ele só disse que isso não é objeto do direito penal. Então, que usar drogas não é crime. Isso não significa que o Estado não pode abordar o usuário de drogas, em especial o usuário problemático, aquele que está viciado em drogas, por diversas formas. Ou seja, você tem ali programas de saúde pública, você tem programas de educação, né? A gente vê, por exemplo, o que aconteceu com o cigarro, né? Ninguém precisou criminalizar o uso de cigarro para diminuir brutalmente o uso de cigarro através de uma série de ações por parte não só das empresas, mas também do governo. Então, o que o Supremo fez foi simplesmente dizer, olha, o direito penal, ele não é chamado aqui, ele não é legítimo aqui. Agora, continua sendo ilícito você portar drogas? Sim. Se a pessoa estiver usando drogas na rua, fumando maconha, essa droga vai ser apreendida, porque isso continua sendo proibido. O que o Supremo disse esse é um problema de saúde pública. Então, se por acaso você mencionou, tem um filho que tem um problema com drogas e com vício, é muito melhor isso não ser criminalizado, porque eu vou ter a oportunidade de levar o meu filho num hospital, buscar tratamento, sem o medo dele ser envolvido numa investigação criminal. Então, ao tirar o direito penal, você facilita o acesso a programas de saúde pública, a programas de atendimento que precisam sim ser desenvolvidos para essa parcela da população. Mais uma vez, não é todo usuário de droga que precisa disso, aquele usuário problemático, aquele que é viciado, aquele que tem problemas de saúde. Pois é, então, numa abordagem policial, por exemplo, professor, compreendendo um pouquinho mais, o policial fornece as informações, a Polícia Civil faz o boletim de ocorrência e tudo mais. Então, eles terão de ser explícitos ali, porque é um pouquinho complicado compreender, mas como é que vai identificar? Ele vai pesar a droga que foi apreendida ou vai ter um embasamento? Mais ou menos tantos cigarros equivalem a tantos gramas. É isso que aos pouquinhos a gente teria de ver na prática, ser adaptado e até as corporações compreendendo para essas autuações da polícia. Em geral, eles têm um treinamento a respeito disso, né? Eles já conseguem visualmente constatar essa quantidade, a relação disso com o peso. Então, não vai ser tão difícil para um agente que é treinado, que faz esse tipo de abordagem, saber exatamente como que vai ser. Mas é claro que isso, aos poucos, isso vai se aprimorando. Mas o importante é você não deixar nas mãos desse policial a caracterização daquele como uso ou como tráfico, porque, mais uma vez, esse é o grande problema. E eu acho que o Supremo ter trazido essa quantidade foi importante. Eu não acho que ele aqui ocupou um espaço do Poder Legislativo, até porque o Poder Legislativo não regulamentou isso. Então, ele apresentou um critério. É claro que a Anvisa pode trazer outro critério, o Congresso Nacional pode trazer outro critério. Esse foi um Congresso inicial, que é um critério compatível com aquilo que os outros países já fizeram. A gente está lembrando que o Brasil é um dos últimos países da América Latina a descriminalizar o uso de drogas. A gente não está falando de nenhuma decisão ousada por parte do Supremo, né? A Argentina já fez isso, o Uruguai já fez isso, o Paraguai já fez isso, a Colômbia, a Venezuela, fora do país, vários estados dos Estados Unidos, Portugal. Enfim, a gente, na verdade, aqui é um dos últimos países a tomar essa decisão. E em nenhum desses países houve um uso indiscriminado de drogas. Aliás, pelo contrário, em países como Portugal, por exemplo, o número de mortes por overdose caiu significativamente depois da descriminalização, porque é justamente a possibilidade de você trazer essas pessoas para o serviço de saúde, pessoas que não vão ao serviço de saúde se isso for considerado crime. Então, eu acho que o Supremo deu um passo importante nesse sentido, sim, inclusive para prevenir de maneira mais clara e mais consistente esse uso problemático de drogas, que é um problema sem dúvida nenhuma. Puxa vida, olha, cada vez que a gente fala do assunto é sempre muito interessante, ainda mais poder ouvir-te, professor. Obrigada pela gentileza, advogado e professor de Direito Penal, Pierpaolo Bottini. Obrigada. Obrigado, bom dia para vocês e estou sempre à disposição. Muito obrigada. Pois é, a gente tem trazido diferentes aspectos desse assunto. Você vê, o professor agora acrescenta também a questão da saúde pública, que a gente já tratou em outros momentos. Mas no sentido de, você vai encarcerar logo essa pessoa ou você pode ter um olhar da saúde pública de compreender essa pessoa precisa de ajuda se
precisa de ajuda? Vamos então aqui conversar com a família, ver de que maneira a gente pode oferecer um apoio para que essa pessoa resolva aquilo que é o problema dela, que é o uso de drogas, caso ela tenha um problema em relação ao uso. Então você separa quem é o usuário, quem é o traficante, e o traficante responde de um jeito por isso, o usuário responde de outra maneira por isso.